importante a comunicação entre paciente e cirurgião para estabelecer expectativas realistas, doutor. Eu acho que isso é uma coisa assim, que vai muito assim naquilo que a gente chama de relação médico-paciente. Tem que ser aquela coisa assim, muito sincera, tanto da parte da paciente quanto da parte do doutor, né, doutor? Com certeza. Desde os primórdios da medicina, a principal relação existente entre um profissional de saúde, médico no caso, o doente, o cliente, é a relação médico-paciente. E é o que eu falo desde o começo da consulta. A nossa conversa, ela tem que ter aquele feeling para eu estabelecer uma relação muito boa, eu para com o meu paciente para comigo, e eu tente entender a sua expectativa, que no final, que é o que eu falo, no final é a cereja do bolo. É no final que eu vou medir você, é no final que a gente vai estabelecer, chegar num tamanho de um implante que seja compatível a você e que chegue às suas expectativas. Qual é a minha função aqui? A minha função é tentar entender a sua expectativa. Então, assim, a nossa relação, o nosso começo de conversa, ele é fundamental para que aquele final de consulta, a gente chegue num resultado legal, em um tamanho legal do seu implante, que caiba com segurança e dê um resultado muito bom. Muito bom, é isso aí. Doutor, como é possível simular os resultados antes da cirurgia? A nossa consulta, muitos de vocês já conhecem, mas além da nossa conversa, além de todas as medições, a gente lança a mão de alguns tamanhos de implante juntamente com o sutiã. Então, o que eu falo? A mamoplastia de aumento, ela é uma cirurgia que eu vou aumentar o volume que você tem ou que pouco tem. Então, eu vou colocar o volume atrás da sua glândula mamária. A única diferença é que nós pegaremos o silicone escolhido de acordo com as suas medidas, de acordo com as suas características e aspirações, vamos colocar o silicone e vamos vestir o sutiã. A partir daí eu só estou mudando, ao invés de colocar o volume por trás da sua pele, eu estou colocando o volume pela frente da sua pele. Ou seja, nós teremos uma ideia de um volume total. Perfeito. Total. Às vezes até eu peço para a paciente vestir a roupa que ela veio, vista a sua roupa, perceba o volume de como vai estar esses dois implantes, veja de lado, veja a projeção, veja a altura. Então, é basicamente isso que a gente tem durante a consulta. Muito bem, que é a simulação. É a simulação do resultado. Suposta de resultado. Exatamente. O que fazer se as expectativas da paciente não forem realistas? Isso é um ponto, assim, que eu acho que é... Como é que eu posso dizer? Sabe aquela paciente que chega para você e fala assim: doutor, estou trazendo aqui uma revista, né? E tem essa moça aqui, linda, maravilhosa, né, e tal. Eu quero ficar assim, E aí? É uma dificuldade grande. E o nosso papel é levar a paciente à realidade dela. Perfeito. De acordo com as características dela, de acordo com as características das suas mamas. É o que eu falo, a maioria das mulheres não tem mamas iguais. Grande parte tem mamas diferentes. Então a gente vai ter resultados parecidos. Não tem como, se na própria paciente eu não tenho totalmente um resultado 100% igual de um lado e de outro, por conta da sua diferença já inerente ao seu corpo humano. Sim. Não tem como eu chegar num resultado igual de uma outra paciente. Então, o que temos que fazer é orientar sempre e simular aquele possível resultado, esclarecendo sempre a dúvida da paciente e levando ela à realidade do seu possível resultado com o implante mamário. Já que perguntou qual a diferença de uma prótese de 450 ml super alta, estendido, em relação ao perfil alto. Já que assim, para você entender, a prótese, a mama, entenda como se fosse um cone com base e altura. Exatamente a prótese é isso, então ela tenta simular um cone com base e altura. A diferença entre as super altas, então a alta, super alta, vai ser a maior projeção, a maior altura desse cone. A alta para distendida, super alta distendida, é que a base do cone da alta ela é um pouco mais reta e da distendida a gente tem um pouco mais de distensão, ou seja, eu consigo projetar um pouco mais
essa mama, dando um volume maior, dando um impacto maior, com uma base um pouquinho mais estreita. Então, a da alta para a super alta, eu tenho uma base um pouco menor, com uma projeção maior, chegando mais, causando mais impacto.